Olá, você está no programa Ponte, eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Muzinho. O nosso entrevistado de hoje é o ex-secretário de Educação do Estado, deputado federal eleito, Rafael Brito. Rafael, seja bem-vindo ao programa Ponte. Obrigado, Cícero, obrigado, João. Prazer sempre grande estar com vocês aqui. Prazer é nosso. A ponte é pé quente, né, Rafael? Pé quente. Você esteve aqui antes, foi eleito, está de volta, né? Você lembra quando eu estive aqui, Cícero? A gente ainda estava falando sobre candidatura de vice-governador, tá lembrado? A gente falou muito sobre isso. À época, você seria o provável vice-governador. Isso, vice do Paulo. Cheguei a ser inscrito, né, na chapa. Na chapa, na eleição da Assembleia. Foi. E eu acho que isso, inclusive, qualifica até mais sua eleição, Rafa, porque... Ou seja, há pouco tempo ainda da eleição, você possivelmente seria o vice, né? Sem dúvida. Deixa de ser vice, vai para federal e mesmo assim consegue vencer. Eu acho que isso qualifica ainda mais sua vitória. Na raça. É, verdade. Em relação a essa vitória, Rafael, é difícil desvincular o seu êxito na disputa eleitoral com o fato de você ter sido secretário de Educação do Estado, obviamente. Mas, para além disso, que outros fatores você acha que podem ter sido determinantes? Olha, sem dúvida, Cícero, o fator mais determinante foi a Secretaria de Estado da Educação. Como se fala aí na rua, a educação comprou a ideia. Os meninos compraram a ideia, os professores, os outros servidores, as merendeiras. Eu recebia diariamente mensagem de um montão de gente da educação pública do Estado. O primeiro movimento disso foi crescer para além da educação pública. Então, assim, professores do Santa Úrsula... Tornou-se um movimento. Tornou-se um movimento da própria educação. Eu acho que o setor do turismo também contribuiu muito, principalmente os trabalhadores do turismo, os empresários do turismo, pela minha passagem também na Secretaria do Turismo, mas foi, sem dúvida, uma eleição alicerçada pela educação de Alagoas, sem dúvida. Mas em termos de campanha, vamos dizer assim, de ordem mais prática, o que é que você acha que foi mais fundamental? A gente montou uma central de engajamento, que é um conceito um pouco diferente das campanhas eleitorais tradicionais. Como era que funcionava? Eu tinha pessoas dentro do meu comitê, a gente chegou a ter 28 pessoas trabalhando dentro do comitê, e eu fazia anúncios pela internet chama tráfego pago, direcionado para um determinado perfil de pessoa, falando sobre coisas que eu tinha feito e que eu pretenderia fazer no mandato. E ali tinha um botãozinho, saiba mais. E as pessoas clicavam naquele botãozinho e caíam na minha central de engajamento. Quando a pessoa caía na minha central de engajamento via WhatsApp, a minha central conversava com o cidadão e fazia com que aquele cidadão, além de votar com a gente, passasse a repassar o nosso conteúdo. Exatamente. A gente chegou a ter, Cícero, na última semana, mais de 8 mil pessoas, cidadãos inscritos na central de engajamento. Então eu sabia que se tudo desse errado, 8 mil votos eu tinha com certeza garantido, tirando brincadeiras à parte, mas assim, a gente fazia compartilhaços na internet, chegou a ter mais de 4.500 compartilhamentos de conteúdo, fazia invasão em grupos de WhatsApp. Então assim, a campanha ela foi muito diferente. Mas eu tinha esse trabalho na educação que fazia com que a minha campanha pudesse ir por esse caminho. Então, ela foi por esse caminho, ela foi crescendo, a juventude comprou a ideia e o resultado foi a vitória. João Muzinho. Rafael, a bancada da educação, ela diminuiu drasticamente para a próxima legislatura e a da bala avançou. Como é que você vai lidar com esse quesito aí para o ano como deputado federal em Brasília? Eu acho, sabe, João, que a sociedade, ela está vivendo um momento muito complicado, muito difícil. Porque se a gente parar para analisar, pessoas da educação ou não, você ampliar uma bancada, como diz, né, da bala, em detrimento da bancada da educação, tem alguma coisa errada. E aí eu falei isso em alguns momentos, inclusive durante a campanha, e esse pessoal mais radical da direita fazia assim: então deixe um bandido entrar na sua casa e combata com um livro. Sempre o mesmo discurso. Tem nada a ver, isso raso, é né? raso, isso é de uma ignorância muito grande. Porque a educação, ela é o que vai proteger a sociedade da arma amanhã. E você vai enfrentar esses discursos em Brasília. Sem dúvida, eu estou pronto, eu estou doido para enfrentar. Uma pena que só tem a posse dia 1º de fevereiro. Mas eu já conversei com
a grande maioria dos parlamentares da Frente Parlamentar em Defesa da Educação. Conversei com um ex-secretário, inclusive, de Educação do Ceará, que é deputado federal, Edilvan Alencar. Ele é um cara muito ativo nessa área, tem uma trajetória parecida, né? Veio da educação. E a gente tem conversado e trocado uma grande figurinha. Mas, como você falou, a bancada tinha aproximadamente 27 parlamentares e caiu para 11 parlamentares. É uma queda significativa. Significativa. E é uma prova que a sociedade vive esse momento complicado, em que as pessoas estão escolhendo policiais ou pessoas do Exército ao invés de professores. E a comissão mista, como é de deputados e senadores, diminuiu também na bancada do Senado, ou seja, também tem um reflexo, né, na Câmara mais alta. Total, no Congresso de uma forma geral. A gente tem só um caso de êxito, né, que é a professora Dorinha, que era a presidente da Frente Parlamentar Mista, deputada federal pelo Tocantins e foi eleita agora senadora. Então o estado do Tocantins, digamos assim, foi um dos poucos estados no país que entendeu a importância de se investir e de se tratar sobre educação pública de qualidade nesse momento. Para a gente ter um exemplo dessa questão, né, dessa inversão aí de busca, né, da população para ter seus representantes, a gente não foi incomum a gente ver candidatos fazendo campanha com metralhadoras, né? Coisa que há pouco tempo assim, a gente não via tanto isso, né? Não, né, Cícero? É ridículo. É. Não tem palavra diferente. Você pode até medir as suas palavras, eu agora não preciso medir as minhas. Mas é ridículo fazer uma campanha com uma metralhadora. E isso é feito e essas pessoas às vezes têm êxito justamente por esse momento que vive a sociedade. É um momento em que as discussões são rasas, que não há discussão profunda, em que a gente vive, graças aos celulares, ao WhatsApp e às redes sociais, um clima de fake news gigantesco, absurdo, as pessoas acreditam em tudo. Sabendo disso, você vai lá buscar o eleitor, né? Sabe que ele quer isso, né? Sabe que ele quer isso, posta uma foto de arma, vamos lá. E eu não estou aqui fazendo juízo de valor de nenhum candidato que foi eleito ou que deixou de ser eleito em nenhum lugar do país. Mas eu não posso votar num candidato por dois motivos. Um, por ele exercer a função que ele é pago para exercer. Por exemplo, eu não votaria num delegado porque ele é delegado de polícia. Um delegado ele é muito bem remunerado para ser delegado de polícia. Então não é a função dele como delegado que fará eu escolher ele para ser meu representante no Congresso ou em qualquer lugar. Esse é um ponto. Não que ele não tenha mérito para ser parlamentar. Não é isso que Mas eu ele tô precisa falando. merecer para além de ser delegado. Além Ele de tem ser que ter delegado. condição de Porque ser um bom a função dele parlamentar. de delegado já é remunerado, muito bem remunerado, inclusive. E não tem que ser diferente. Eu acho que a polícia tem que estar bem treinada, bem remunerada, ostensiva, tem que combater o crime e ter condição de combater o Até crime. porque a função pública que ele vai exercer é totalmente diferente, né, da função como delegado de polícia. É a de conversa, né? É a de convencimento. Então, se você não possui a capacidade de conversar e de convencer, você será um parlamentar à margem das decisões. Ainda sobre educação, Rafael, o que você gostaria de ter feito como secretário de Estado e não conseguiu? Tem muita coisa. Aí tem muita coisa de verdade. Eu acho que tem muita escola, principalmente na capital Maceió, que precisa de uma atenção maior do ponto de vista de infraestrutura, de reforma. Outra coisa importante... Por que não foi feito, Rafael? Porque no momento... Eu fiquei 11 meses na secretaria. A gente lançou 16 novos programas. É pouco tempo. Parece até que você tinha ficado mais tempo, né? Eu também sinto isso normalmente. Mas assim, a gente focou primeiro nas pessoas. O cartão Escola 10 foi muito duro de fazer acontecer. Os outros programas, como o Mais Merenda, como o Meu Transporte Novo, o Plano de Carro e Carreiras. Então, assim, a gente focou primeiro nas pessoas. E a infraestrutura realmente ficou para uma segunda etapa e que eu espero que agora seja feito. E é uma coisa assim que a gente nota na educação, é que as escolas de Maceió, elas são aqui nesse momento precisam de uma atenção maior. Porque as escolas do interior, principalmente das cidades menores, elas são instituições fortes dentro da cidade. As pessoas da própria cidade já estudaram ali, os pais, os avós, os próprios professores. Então ele é um ambiente mais bem cuidado, digamos assim. Existe uma relação de maior proximidade, né, entre as pessoas e a escola. Sem dúvida. No interior, e quanto menor é a cidade, como se a escola tivesse... Mais importante a escola é, né? Mais relevância. É a igreja, a escola, né, a loja do material de construção, a farmácia. Se a cidade for muito pequena, aquelas são
né? São prédios, são condições que você reconhece. Então, seria a infraestrutura que você assim acha que deveria ter um olhar nesse momento? Eu mais acho que esse é um momento de infraestrutura e de melhorar as escolas, principalmente aqui da capital do Maceió. Rafael, você citou em 11 meses, 16 projetos. Se fosse classificar, qual o mais exitoso, qual que deu mais frutos para o nosso estado? Cartão Escola 10 é o mais exitoso. Aí você me pergunta, por quê? Porque esse ano a gente teve 27,5% de crescimento de matrículas na rede estadual. Foi o maior crescimento do país, depois da pandemia. Então, se era um programa para trazer os alunos de volta para a sala de aula, ele chegou ao resultado esperado. Depois eu diria que é o professor mentor, em que cada turma tem um professor responsável durante todo o ano, que faz, além dessa busca ativa, a recomposição de aprendizagem. O que é recomposição de aprendizagem? Assim, bem rápido. É trabalhar o conteúdo do período de pandemia que o aluno não aprendeu. É ver no que ele está falhando, ver o que ele não aprendeu, buscar de volta, encaminhá-lo para que ele recupere aquele conteúdo e para que ele chegue o mais rápido possível no conteúdo atual, da série atual que ele está. Então, o professor mentor, são 2 programas, inclusive, João, que nenhum outro estado do país tem. Eu classificaria eles e, em terceiro lugar, sem dúvida, o Mais Merenda como os 3 programas mais importantes da educação de Alagoas. A evasão escolar sempre foi uma grande problemática então, no nosso estado. E esse programa sanou isso daí na totalidade? Como é que está, Rafael? Não na totalidade, mas que a redução foi muito drástica. Porque é um programa que premia com dinheiro o aluno quando ele retorna no ensino, quando ele retorna no início do ano, premia com dinheiro o aluno pela frequência em sala de aula. Ele precisa ter 90% de frequência em sala de aula para receber os R$100 e premia quando ele conclui o ensino médio. Então ele pega nos 3 momentos em que o aluno pode evadir: no retorno, na frequência e na não conclusão do ensino médio. Então é um programa completo que, sem dúvida, vai colocar Alagoas mais à frente em relação à evasão escolar. Rafael, voltando para o tema Brasília, é algo que está posto, a questão do orçamento secreto. Como é que você vai lidar com esse orçamento secreto para o ano, publicizar as suas emendas? Como é que isso vai ser feito na prática no ano que vem? João, o que é que existe hoje para as pessoas entenderem o que é o orçamento secreto? O governo federal ele tinha uma margem de investimento de aproximadamente 20 bilhões de reais. Vamos arredondar. Esse dinheiro, a vida inteira, era para a decisão do governo federal. O governo federal, através dos seus ministérios, decidiam para onde ia o investimento desse orçamento. E ao final do ano, o Congresso tinha o direito de, através de emenda do relator, de o que não tivesse sido utilizado desses 20 bilhões aproximadamente, o Congresso definir para onde ia esses recursos. O que aconteceu agora? Inverteu-se a lógica. É no início do ano que o Congresso define para onde vai esses 20 bilhões. E o que é que está acontecendo com os 20 bilhões? Ele, ao invés de ir para o investimento, ele está indo para custeio. Então acabou o investimento no país. Acabou a capacidade do governo federal em decidir por investimento. Por exemplo, esse ano, o governo federal tem dinheiro para construir 5 creches em todo o país no seu orçamento, para o ano. Como é que o governo federal vai fazer 5 creches em todo o território nacional? Porque a capacidade de decidir foi delegada, franqueada para o Congresso. E o Congresso tem definido, através da RP9 ou orçamento secreto, para verbas de custeio. Custeio da saúde. Você acha uma imoralidade do orçamento secreto? Eu acho muito errado. Não sei se é uma imoralidade, porque tem muito dinheiro do orçamento secreto que vai para fim que beneficia a sociedade. Mas não é o certo, não é o correto. Uma parte está indo para a corrupção também? Ah, sem dúvida. Uma parte de todo o dinheiro, Cícero, na verdade, público em todas as instâncias, vai para a corrupção. Não adianta a gente achar que é diferente. Pelo contrário, a gente tem que expor isso e combater isso ao máximo que a gente puder. E como dar transparência, Rafael, na sua legislatura em relação ao orçamento, as suas emendas principalmente? As minhas emendas serão todas publicizadas. As emendas do parlamentar. Cada parlamentar tem, por ano, 16 milhões e 800 mil reais, se não me engano, de emendas. Eu quero, inclusive, fazer com que as emendas sejam participativas, que as pessoas decidam para onde elas serão utilizadas. É evidentemente que eu darei um peso muito maior para a educação
das minhas emendas. Agora, é obrigado pela lei que 50% da emenda do parlamentar seja investido em saúde. Então, 50% da emenda do parlamentar já é investido em saúde. E lembrando às pessoas que estão vendo que essa emenda não é emenda do orçamento secreto. O parlamentar tem direito a 2 emendas impositivas. Essa, que eu falei agora, tem a emenda de bancada, que ele forma dentro da bancada de Alagoas com 1 ou 2 ou com outros 3 parlamentares, uma outra parcela de emenda, e eles em conjunto definem a aplicação desse recurso, e também tem as emendas, se for o caso, e se o parlamentar quiser participar do RP9 ou do orçamento secreto. Rafa, voltando para o tema da educação, a gente estava falando aqui, uma das propostas no debate que houve entre os presidenciáveis, Bolsonaro e Lula, uma das propostas do atual presidente era um aplicativo chamado Grafogame. O que você acha disso? Uma piada. E eu vi, na verdade, uma piada. E eu olhei assim, rapaz, e disse, teve uma hora, sabe, sincero, que eu não acreditei no que eu estava ouvindo. Porque um presidente da República que fala que vai resolver recomposição, o assunto era recomposição de aprendizagem. Em virtude da pandemia, como recompor a aprendizagem. Um presidente da República que no meio de um debate presidencial fala que vai recompor a aprendizagem dos alunos através de um aplicativo, ele é uma piada por 2 caminhos. Primeiro, porque um aplicativo não substitui o período em sala de aula e a troca de experiência do professor com os seus alunos. Isso é fato. E segundo, a ampla, grande, esmagadora maioria dos nossos alunos não tem acesso à internet, a celular ou a qualquer tipo de dispositivo que faça com que eles possam acessar qualquer aplicativo que seja. Então essa, na verdade, foi uma grande piada ao vivo, num debate presidencial, e mostra exatamente tudo que a gente está vendo no Brasil nesse exato momento. Rafael, como você pretende se relacionar com as pautas do Executivo no ano que vem, independente qual seja o presidente? João, eu não pretendo fazer oposição. A minha bandeira é a educação. Então, todos os projetos, e evidentemente a sociedade, todos os projetos que forem a favor, que ampliarem investimento na educação, que valorizar o servidor, que der resultado para a juventude, eu serei a favor, vindo de qualquer governo. E todas as ações que tirem dinheiro da educação, que desvalorizem o servidor, que não gerem oportunidades para a juventude, seja de qualquer governo, terá a minha insatisfação e o meu ataque. A gente tem visto, Rafael, nos últimos anos, a falta de investimento, principalmente nas universidades federais. Como é que você avalia essa questão do governo Bolsonaro? Deixa eu te falar só um negócio. Antes, João, voltando à pergunta passada. Porque o que é ruim também que está acontecendo na sociedade hoje é que as pessoas vão escolher um parlamentar baseado em quem e se ele defende ou não o presidente dela. O parlamentar não é um cartório para aceitar tudo que vem do executivo. Muito pelo contrário, ali é um momento de discussão, é um momento de melhoria das propostas. Então, se você só homologa o que vem do executivo, é por isso que dá tudo errado. Você tem que homologar o que está dando certo, independente de quem venha, e brigar com o que está dando errado, independente de quem venha. E em relação ao desinvestimento nos institutos federais e nas universidades federais, é o que a gente tem visto nesses últimos 4 anos. A educação tem sido bombardeada, sucateada. O governo federal, de uma forma muito clara, não tem investido em educação. Não é prioridade deste governo a educação pública de qualidade. Isso é muito claro, as pessoas vivem isso. Quem está dentro do Instituto Federal hoje, João, e quem está dentro de uma universidade federal, sabe muito bem o que eu estou falando. E tem pessoas que defendem ainda o voto nesse governo, baseado em fake news, por exemplo. E aí, só para falar, já que a gente entrou nesse assunto, na minha campanha eu fui panfletar na porta do Instituto Federal. E aí um dos alunos chegou e fez, tio Rafa, eu lhe conheço, porque eu não tinha relação com o Instituto Federal em termos de programa. Eu lhe conheço, minha irmã estuda na escola e tal, mas eu não vou votar em você porque você não defende o presidente Bolsonaro. Aí eu disse, realmente não defendo, mas se ele for melhorar os institutos federais, se ele for colocar mais dinheiro nos institutos federais, ele vai contar com o meu apoio. Aí o aluno fez, mas eu não voto no Lula, ele vai fechar as igrejas. Eu disse, olha, cara, o Lula já foi presidente 8 anos, ele não fechou nenhuma igreja. Pelo contrário, ele promulgou a lei de liberdade religiosa no país, de ampla liberdade religiosa no país. O Lula nunca
nunca fechou igreja, o Lula não aprovou lei a favor do aborto, nada disso aconteceu. Banheiro unissex de escola, isso é tudo uma conversa mole. Absurdo, né? Coisas assim que não tem cabimento e infelizmente tem uma parcela gigantesca que ainda da população acredita que está acreditando nisso. Então assim, é isso que a gente está vivendo. E isso incomoda aqui dentro, porque a gente, ao invés de estar discutindo a falta de investimento das universidades públicas, a gente está discutindo se a igreja vai fechar ou não. É óbvio que a igreja não vai fechar. Isso é claro óbvio. Que não. Então, assim, é uma pena, porque a gente está participando de uma das eleições mais importantes da história da nossa sociedade e as discussões são sempre as mais rasas e mentirosas possíveis. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Estamos de volta com o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Muzinho. O nosso entrevistado de hoje é o ex-secretário de Educação do Estado de Alagoas, deputado federal eleito, Rafael Brito. Mais uma vez, Rafael, bem-vindo ao programa Ponte. Obrigado, estou à disposição de vocês. Disputa local e nacional. Falando de política agora, no primeiro bloco a gente falou muito de educação, Rafael, falando de política. Disputa local e nacional. Como você avalia os candidatos? Ou seja, Bolsonaro e Lula, Rodrigo Cunha e Paulo. Olha, na disputa local... Local e nacional. Vamos lá, local. Local é muito fácil. É o melhor governo do país, o melhor governo do Brasil versus alguém que nunca fez nada por Alagoas. É muito simples a discussão. Porque a incompetência do outro lado ela é tão grande que eles nem conseguem dizer o que o senador Rodrigo Cunha fez durante os últimos 4 anos. Ninguém sabe nem o que ele fez. Ele é senador da República. Ele tem 4 anos de mandato, sumiu de Alagoas. Não sabe discutir, não fala sobre investimento, espalha fake news, entra na justiça contra os programas que estão dando certo para a sociedade e depois diz que não entrou. Então, qual é a discussão? Não há discussão em Alagoas. A discussão é o governo do CRI, é o governo do cartão Escola 10, é o governo da redução da violência, é o governo da ampliação do turismo, da geração de emprego, da atração de novas oportunidades para o povo alagoano, versus o governo do silêncio, do ataque e das fake news, porque não tem o que falar para a sociedade. E no âmbito nacional, é um cenário mais complicado. Por quê? Porque o bolsonarismo ele tem uma parcela muito grande da sociedade que defende e que compactua com as ideias que estão postas no governo federal. Por exemplo, as ideias da economia, as ideias dessa pauta, como eles chamam, pauta de costumes. E, na minha opinião, essa pauta de costumes é o que está balizando a eleição nacional de uma forma completamente errada, inclusive baseada em fake news. Por exemplo, os 3 pilares de fake news. Lula vai fechar a igreja. Já foi presidente, nunca fechou. Lula é a favor do aborto e vai promulgar uma lei autorizando. Já foi presidente 8 anos, nunca fez isso. Lula... Então são coisas que, se você analisar, Cícero, não tem cabimento numa discussão de eleição presidencial. A gente está discutindo o rumo do nosso país, o rumo da economia, o rumo da educação, né, o rumo de como o mundo lá fora... ver o que é o país aqui hoje. A gente é pária do mundo, a gente virou lambe-botas do Donald Trump.
A gente não anda na Europa, a gente não convive com mais ninguém, a gente não trata de pautas de relação comercial, de importação, de exportação. As nossas pautas hoje são sempre cortina de fumaça para enganar a incompetência da administração pública no âmbito federal. E o que tem se visto é um fato, é que normalmente esses defensores, né, eu até brinco falando, os DPFs, né, Deus, Pátria e Família, normalmente tem um discurso, mas na prática é bem diferente, né? Haja visto agora o episódio do Roberto Jefferson, né? Triste, lamentável. E era o cara que gravava vídeo dizendo que em defesa da família, agora, da pátria, de Deus, olha o que o cara fez. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se fosse um cidadão desconhecido ou um pobre, como teria sido a ação policial? Veja que disparidade, que contradição cruel. O cidadão estava sem o capacete, é colocado na mala de um camburão, né? É jogado gás sobre ele, trancado, e ele é assassinado ali dentro do camburão porque estava sem um capacete. Um criminoso atira em policiais federais, joga granada, e o cara vai lá conversar com ele, uma conversa de compadre, pelo amor de Deus. Rafael, o Rodrigo Cunha tem tentado sufocar a imprensa, que publicou matérias verídicas, e também tem tentado sufocar durante a campanha com várias ações judiciais seus adversários. Inclusive, você é acusado de publicar fake news. Como é que você enxerga essa posição do Rodrigo Cunha em relação à imprensa, em relação aos seus adversários políticos? Pasme, João, ele conseguiu na justiça, induziu a justiça ao erro, tirar 2 publicações do meu Instagram. 2 publicações que eu mostro que ele entrou na justiça contra o cartão Escola 10. Quem entrou foi ele, está em nome dele, do advogado dele. Eu dei o número do processo para as pessoas olharem. Ele entrou na justiça contra o cartão Escola 10. Ele entrou na justiça contra o programa Pacto contra a Fome, que é a distribuição de cestas básicas para 109 mil famílias que não têm o que comer. E a justiça já decidiu pela não distribuição mais das cestas. Então, talvez nesse exato momento, tenha um montão de gente que não tenha o que comer na mesa hoje, justamente porque ele entrou na justiça contra o programa. E o cartão Escola 10, João, ele entrou na justiça contra o cartão Escola 10. Eu dei o número do processo. Se o advogado dele conseguiu induzir a justiça ao erro para retirar a postagem, aí é outra história. Mas eu, inclusive, entrei na justiça, Rodrigo Cunha, contra você e contra o seu advogado por litigância de má-fé. Vocês mentiram no processo contra o cartão Escola 10, dizendo que o cartão não tinha começado no ano passado. Eu entrei contra vocês 2 na justiça e vocês irão responder por litigância de má-fé. Você, Rodrigo Cunha, entrou contra o cartão. Se fosse pela sua vontade, o cartão não estaria sendo distribuído nesse exato momento para 126 mil alunos da rede pública estadual. E talvez, como você nunca tenha frequentado uma escola pública na sua vida, você não entenda a importância que tem esse programa, inclusive para colocar comida na mesa de um montão de gente. Vale tudo para ganhar a eleição, Rafael? Não vale. Não vale, é muito triste ver tudo isso. Dói de verdade ver as pessoas fazerem o que fazem num projeto de poder pelo poder. Esqueça aí 129 mil famílias, que bobagem, deixa eles sem cesta básica. Ou esquece 126 mil alunos, que bobagem, deixa eles sem receber cartão Escola 10. A fome espera o Rodrigo Cunha vencer as eleições. Qual o limite ético, moral de uma campanha política partidária? O limite ético, moral é muito diferente desse caminho. O limite ético, moral é você mostrar propostas, mostrar o que você pensa para um governo, mostrar o que você fez e mostrar o que você pretende fazer. Esse é o limite. Já conhecemos os parlamentares eleitos. Rafael, qual a sua relação com a bancada federal aqui de Alagoas? É muito boa, com todos eles. Já falei ao telefone com todos, inclusive falei semana passada com todos até da oposição que ganharam. Eu acho que a gente tem que ir num clima de dar chance às pessoas. E o parlamento é um lugar de ter pessoas diferentes mesmo. Eu sou a favor, Cícero, que entre 513 deputados tenham pessoas que pensem ao extremo diferente de mim e ao extremo igual ao meu pensamento, para que a gente possa convergir, dialogar, discutir
e encontrar um pensamento médio ou uma forma média para a sociedade. Eu acho que o local do parlamento é esse. É o sentido de existir. É o sentido de existir. Porque se for para todo mundo pensar igual, aí é monarquia absolutista. Basta o rei, ele decide e tá confirmado. Algo que a gente parece que tem vivenciado um pouco, né? Esse pensamento único, tem que pensar daquele jeito, né? Se pensar diferente, ser atacado. Eu né? só vou votar em quem defende fulano de tal. Isso é uma loucura. Completamente. Rafael, você foi secretário de Estado da Educação, teve uma gestão exitosa e caso Paulo Dantas vença a eleição e surja um convite para assumir novamente a secretaria, você acha que você cumpriu sua missão ou você retornaria novamente para a secretaria? João, é muito difícil a gente falar sobre isso. A educação será a minha pauta, mas eu acho que eu fui eleito para exercer o meu mandato, né? Eleito pela educação, pelos professores, pelas merendeiras, pelos alunos. Eles não queriam o Rafael naquele momento como secretário da Educação. Eles elegeram o Rafael para ser o deputado federal da Educação e é o caminho que eu pretendo seguir. Então está descartada qualquer possibilidade de um futuro retorno ao governo do Estado? Rapaz, descartado não, porque se há um ano atrás a gente tivesse... Aliás, se há um ano atrás não. Se naquela nossa última conversa aqui, que a gente estava falando de ser vice-governador, você me dissesse, daqui a 6 meses você vai estar aqui de novo, eleito como deputado federal pela educação, eu diria, ô João, isso não tem a menor chance de acontecer. Então não dá para a gente cravar posição no ambiente político. Eu acho que tem que ter espírito público, que é o que está faltando muito hoje em dia. E é essa discussão que o Cícero está trazendo e que a gente está conversando. O que é a falta do espírito público? É só porque é só o fato de você ser oposição ou ser de uma ideologia diferente, você ser contra o cidadão automaticamente. Isso é falta de espírito público. Se o Bolsonaro... Inclusive no campo pessoal, né? Na vida, uma coisa absurda. Na vida inteira. Então, assim, se o Bolsonaro, por um acaso, for o presidente e ele apresentar uma proposta que eu classifique como boa para a sociedade, é óbvio que eu vou apoiar. Ou se o Lula for o presidente e apresentar uma proposta que eu classifique que não seja boa para a sociedade, eu serei contra. Eu acho que o parlamentar não pode ser cachorrinho de madame. O parlamentar tem que ter a sua opinião própria e a maioria vai vencer. Você pretende atuar na Comissão de Educação, Rafael, lá na Câmara, e quais suas principais pautas como deputado federal? Olha, sem dúvida, a Comissão de Educação é um pleito. Eu já levei, inclusive, ao meu partido. A gente teve reunião semana passada dos novos deputados federais e eu já levei já externei a minha vontade de participar da Comissão Permanente de Educação. Os pleitos serão o EJA, principalmente, a minha bandeira em defesa do EJA. O EJA, como a gente faz em Alagoas, Cícero, ele é um EJA diferente de outros estados. Ele é um EJA modular. É um EJA em que é feito baseado no cidadão, ao que ele já sabe, ao nível de conhecimento que ele já tem. A pauta, sem dúvida, da merenda escolar. Para vocês terem ideia, e a sociedade com certeza não sabe, a maioria das pessoas não sabem, o governo federal é quem paga a merenda escolar de estados e municípios. Não é porque é bonzinho, é porque na lei manda que seja assim a vida inteira. E há quase 10 anos, a merenda escolar tem o mesmo valor. Ela não é reajustada nem pela inflação desse período. Quem é de vocês que estão em casa que consegue ir ao supermercado e fazer feira com o mesmo valor de 10 anos atrás? Impossível. Não faz nem de um ano atrás, imagine de 10. Então essa é uma pauta muito além da educação, é uma pauta humanitária. Porque, infelizmente, no Brasil, esses jovens, em sua grande maioria, têm na merenda escolar a sua principal refeição do dia, quando não a única. Quando não a única, infelizmente. Aí não adianta a gente falar de educação, de qualidade de livro, de qualidade de recursos dentro da escola. Os caras estão sem comer, velho. Aí você vem falar vamos lá, tem gente que fala aí de custo de robótica, ou de investimento em uma sala de informática com... Meu irmão, a gente tem que botar comida na barriga do menino primeiro. Né? Saco vazio não para em pé. Primeiro ele tem que comer, tá bem alimentado, tá na aula, pensando na aula. E não tá na aula pensando, infelizmente, se chegar em casa, vai ter o que comer ou não. Rafael, nós temos feito uma interação com o público
através das redes sociais. Antes de gravar o programa, a gente anuncia quem será o entrevistado para que eles façam perguntas. Isso deixa mais interativo. Bacana. Nessa participação com a sociedade. Recebemos muitas perguntas para você. Infelizmente, a gente não tem como ler todas, mas algumas selecionadas. A internauta Cássia Agnes, ela fez 2 perguntas que eu vou aqui sintetizar. Você, por favor, responder de forma objetiva. Aumento do piso salarial dos professores de escolas... de nível médio. E privadas, se também tem um projeto para isso. E o projeto para educação infantil nos anos iniciais de ensino. Em relação a esses 2 temas, o que você pode falar brevemente? O piso salarial do professor de ensino médio ele foi aumentado no ano passado. Alagoas já cumpria o piso, diferentemente, por exemplo, de algumas prefeituras, como Maceió. Maceió não cumpre o piso. E o professor de nível médio em Maceió ganha muito menos do que o professor de nível médio no Estado. Evidentemente que a minha atuação parlamentar será de que todo ano a gente tenha a ampliação desse piso. E para os professores de escola privada, é possível você, como deputado, fazer algo para que esse piso seja melhorado para o professor da escola privada? Mas a indexação do piso, o piso é para categoria, independente de onde ele esteja colocado. Então, o professor de nível médio, ele tem que ter aquele piso. E o piso tem que ser a referência salarial. É óbvio. Mas, por exemplo, Maceió, você falou, não está sendo pago. Não cumpre a lei. Maceió não cumpre a lei. Outros municípios não cumprem essa lei. Né? Maceió, inclusive, para você ter ideia, Cícero, deixa eu dar um chute aqui, mas é um chute certeiro. Um professor de nível médio hoje em Maceió ganha 60% do valor hora de um professor nível médio do governo do estado de Alagoas. Isso é um grande absurdo e o que a gente precisa é forçar ou criar um mecanismo através de repasses de verbas federais de educação para que Mas essa vai ser uma luta constante, o piso está atualizando. Valorização do servidor. E a questão da educação infantil nos primeiros anos de ensino, você tem algum projeto específico? Isso é uma boa discussão, uma discussão até mais ampla, porque, por exemplo, a gente vê agora uma campanha eleitoral, né? E aí os candidatos a governador falam do nível de analfabetismo em Alagoas. Quem alfabetiza o cidadão não é o Estado, são os municípios. O Estado nem tem aluno nas séries iniciais para alfabetização. Então é uma discussão que termina criando um fake news na sociedade e colocando a culpa em quem infelizmente não tem. O Estado tem que investir melhor, colocar mais dinheiro nos anos iniciais, como a gente já fez com o programa CRIA, que é o programa de creches que investe na educação infantil para que ele entre nos anos iniciais mais preparado para a idade escolar. Eu acho que se a gente não investir na educação infantil e não investir nas séries iniciais, é muito mais difícil recuperar o aluno no ensino médio. A posição do deputado federal eleito Rafael Brito. Mais ministros no STF e terceiro mandato de presidente. Totalmente contra aos dois pleitos. É um absurdo se tratar e se conversar sobre mais ministros no STF, mas eu tenho certeza, tá, João? Que se... Bem característico de regimes totalitários, né? Total. E se esse governo for reeleito, eles vão sim levar essa pauta adiante. E cabe à sociedade ter a consciência que isso é uma arbitrariedade gigantesca e que, sem dúvida, caracteriza o início de um regime totalitário no nosso país. E terceiro mandato, nem pensar para quem quer que seja. Rafael, qual foi o grande desafio? Desenvolve Secretaria de Turismo, Secretaria de Educação, o mandato de deputado federal. Como é que você avalia a sua trajetória até aqui? Qual será o grande desafio? Ou qual foi o grande desafio? Eu acho que o mandato de deputado federal será o grande desafio, porque a impressão que as pessoas têm, como o mandato ele é um pouco distante, é que às vezes o parlamentar não está atuando em nada, não está fazendo alguma coisa. Então você ter as pautas e encontrar os caminhos para defender os interesses das pessoas que votaram em você, esse é o grande desafio. Porque, vamos lá, eu fui eleito com 58 mil votos e eu preciso atender a expectativas das 58 mil pessoas que me escolheram. Porque, diferentemente de alguns candidatos que fazem campanha diferente, de currais eleitorais e que termina o cidadão votando em quem não conhece. E de estrutura financeira? Estrutura financeira. A minha eleição foi diferente, foi de pessoas que conheceram um pouco do meu trabalho e me escolheram. E atender a essa expectativa, sem dúvida, será e é o grande desafio da minha vida profissional.
Uma outra pauta nacional, Rafael, a gente falando aqui sobre pautas nacionais, como aumento do número de ministros, uma outra pauta nacional, que inclusive tem sido apresentada pelo presidente agora em campanha, é a redução da maioridade penal. Você é favorável? Olha, essa é uma pergunta bem difícil de responder. Eu não sou favorável à proposta como está colocada. Agora, ao mesmo tempo, se a gente coloca um jovem de 16 anos para que ele possa votar e contribuir com esse processo, ele também não pode ser encarado da forma que ele é encarado hoje. Eu acho que vale, Cícero, nesse caso, a lei do bom senso. Não penalizar o jovem de 16 anos como um adulto, mas criar uma forma para que ele pague por um crime que porventura ele tenha cometido de uma forma mais dura como é hoje. Hoje a lei é branda, hoje a lei é muito branda e o próprio crime organizado se vale dessa lei branda para que as pessoas que estejam na ponta trabalhando para ele sejam pessoas com menor de 18 anos. Agora não adianta a gente ter essa discussão se a gente não colocar... Isso tem muito a ver com a educação também. É isso que eu ia dizer. Não adianta a gente ter essa discussão se a gente não der a oportunidade do jovem de ter uma educação de qualidade. Porque muitos dos jovens, eles entram na criminalidade ou vão trabalhar para o tráfico porque é aquilo que ele entende na vida. Aquilo é o que faz parte da sociedade dele. Não é por ele ter uma índole ruim, não é por ele querer ser um traficante. É porque naquele ambiente que ele está inserido, o traficante é o ídolo. Em alguns momentos. Não é o professor, por exemplo. E em locais que o Estado praticamente não chega. E quando chega é com aparelho repressivo, né, o Rafa? E você vê que é um tema sempre tão envolvente na sociedade. Eu me recordo que quando sentado na cadeira lá da faculdade, ainda como estudante de Direito, era algo que a gente já discutia bastante. A redução ou não da idade penal. Mais recentemente, me especializando em ciências criminais, volto a discutir isso também. E assim, eu tenho esse posicionamento da defesa, principalmente antes de qualquer coisa da educação, porque a gente sabe que tudo passa pela educação. Agora, Cícero, também não adianta, do jeito que eles estão querendo, de colocar um menor de 16 anos como igual ao adulto. Por que não adianta? Porque o presídio, ele é uma universidade do crime. Então você termina formando jovens para a criminalidade. E a gente não pode admitir, e eu acho que aí a psicologia, a psicanálise, enfim, admitir que um jovem de 16 anos, ele pensa igual a um adulto. Não pensa. Não é? Ele pode ter atos, e como muitos têm, por uma série de fatores, que não vale a pena a gente discutir aqui, né? Porque o crime, né? Quando a gente estuda criminologia, tem muitos fatores. Mas achar que um jovem de 16 anos merece o mesmo tratamento que um adulto já de 30, 40 anos formado não merece. Não pode. Ele não pode ficar sem ser penalizado. Isso. Agora, precisa ser feito de uma forma diferente. Concordo. Se a pena hoje é muito branda, vamos discutir uma pena maior, mas não pode ser uma pena igual ao cidadão adulto. Concordo plenamente. E para a gente concluir, você que foi eleito como cara da educação, de forma objetiva, o que fazer para que a educação realmente seja emancipadora? Que a gente possa libertar pessoas, que as pessoas possam ter um pensamento crítico. Você acredita nesse modelo de educação de verdade? Sem dúvida, combater a evasão escolar, tirar o jovem da rua, colocar ele dentro de sala de aula, capacitar e valorizar sempre o servidor, porque o ambiente escolar, eu sou suspeito para falar, mas ele se cria, Cícero. Ali há um sentimento diferente envolvido dentro daquele processo na escola. Os servidores da educação, eles são movidos por um sentimento diferente do que qualquer outro servidor. Não sou mais candidato, eu já venci a minha eleição. Eu estou falando a verdade de quem viveu aquilo ali. Paulo Freire, presente? Presente o tempo inteiro, constante. As pessoas vibram quando um jovem dá certo através da educação. E é esse sentimento que a gente precisa cultivar, mostrar à nossa sociedade para que a educação pública de verdade, de qualidade, seja sempre colocada em primeiro plano. Muito obrigado, Rafa. Eu que agradeço. Bate-papo legal, podemos falar sobre vários assuntos, que você possa voltar aqui outras oportunidades. Como a gente iniciou dizendo, né? Como o programa é pé quente, né? Depender das suas aspirações aí. Vamos lá. É isso. Obrigado, Rafa. Obrigado, Cícero. Obrigado, João. Muito obrigado. Obrigado, Cícero. Obrigado, Rafael. Até a próxima oportunidade.
Obrigado a você e até a próxima semana.